Então, Nerisvaldo, a gente vai pegar a estrada agora e dar um passeio, vai chegar até Palmeiras para falar novamente da educação em Palmeiras. E eu tô falando isso porque a gente recebeu muitas denúncias ali, mais especificamente do distrito do Vale do Capão, sobre a Escola Municipal de Primeiro Grau de Caeté-Açu, que já iniciou aí o ano letivo, Nerisvaldo, com vários problemas. A gente recebeu muitas denúncias dessa fragilidade, dessas questões estruturais, pedagógicas, que envolvem aí essa unidade escolar. O que acontece, né? Muitos pais, muitas mães, também profissionais da própria escola, professores, pessoas que estão em busca de resoluções, trazendo assim diversas denúncias. Por exemplo, transporte escolar, segundo informações irregular, transporte sem o monitoramento adequado que é necessário para as crianças menores, a estrutura da escola, né? A situação de goteiras, da falta de iluminação, né, adequada também, vazamentos, não tem acessibilidade, salas de banheiro de professores, e uma parte do mobiliário ali fez a denúncia também de que estaria danificado, além de, por exemplo, resto de obras antigas acumuladas ali, encostadinha no canto da escola. Um dos graves problemas é o telhado da escola, que já foi tentado fazer várias coisas, as pessoas dizem que é um mistério, que não conseguem uma solução efetiva para vedar ali o telhado, para não entrar água. Então, o que antigamente eram goteiras, agora são vazamentos que eles vão escorrendo assim pelas paredes, que a gestão tentou colocar uma calha, tentou colocar o forro, mas não impede a água de entrar ainda. Mas eu acredito, Nerisvaldo, que essas questões estruturais, caso haja uma reforma adequada, né, pelo menos que impeça, né, de os estudantes deixarem de poder frequentar por conta de água, enfim, de goteira, do que quer que seja. Mas, além disso tudo, como eu estou falando, uma das denúncias que mais preocupa é a rotatividade dos profissionais. E, Nerisvaldo, a gente não está falando só de profissionais de merenda, de serviços gerais, a gente está falando também de professores, a gente está falando da equipe de gestão da escola, diretoria, vice-diretoria, e especialmente uma das queixas mais pungentes, assim, foi sobre o atendimento às crianças atípicas, aquelas com alguma neurodivergência. E lá nessa unidade há cerca de 27 estudantes, né? Entre os estudantes que já têm o laudo e os que ainda não têm. São questões diversas e, infelizmente, a escola ela conta apenas com 2 auxiliares de ensino, né, que é um número insuficiente. É uma escola que tem um número considerável de estudantes. Nos seus 2 turnos, com as suas 14 turmas, são 350 estudantes. É um público, né, que precisa frequentar maternal, fundamental 1, com educação infantil, fundamental 2. Esse ano de 2026, as queixas que a gente recebe são as mesmas. O início das aulas atrasado por obras que não foram concluídas, algumas turmas sem professores. A gente tem ali na direção uma questão, foi uma das diretoras, ela foi nomeada, passou 2 dias só no cargo e aí desistiu e teve que chamar uma outra diretora que também ela tem outras funções na própria secretaria. A vice-diretora também pediu exoneração do cargo, né, por conta de questões pessoais, mas teve que voltar por conta de não ter outra opção. Então a gente tem essa ciranda, né, se a gente pode dizer assim, de profissionais, o que acaba, né, sendo bastante prejudicial, assim, tanto para a equipe, né, para a continuidade do seu trabalho, quanto também para os estudantes, né, que, enfim, acabam sendo prejudicados, porque nessas trocas, nessas indas e vindas, alguns profissionais ficam sem comparecer, enfim, são várias questões. O que a gestão fala sobre isso, né? A gente tem uma diretora que está há menos de 21 dias no cargo, ela tem um turno como diretora na escola e ela tomou, né, medidas emergenciais, segundo ela nos informou, que é troca de fechaduras, instalação de novas tampas de vaso sanitário, uma limpeza mais efetiva, e ela destacou os equipamentos novos da escola, né? Fogão industrial, geladeira, ventiladores nas salas, eletrodomésticos, né? Para facilitar ali a vida das merendeiras, né? Batedeira, micro-ondas, quadros novos, enfim, segundo informações dessa diretora também, o forro foi estendido para ver se consegue estancar um pouco a questão da água. Ela se diz bastante empenhada, Nerisvaldo, para que a reforma, nessa readequação da escola possa acontecer de forma efetiva. A gente tem também, por sua vez, a secretária de Educação, que é a Rosângela Mendes, que ela fala que esses problemas estruturais ela já tinha tentado fazer um acerto, né, que a prefeitura contratasse uma empresa que pudesse se dedicar mais às reuniões, né, enfim, entre a Secretaria de Infraestrutura, a prefeito Wilson Rocha e a própria secretaria, foi definido que seria a própria pasta da infraestrutura que iria cuidar. Mas acontece, né, Nerisvaldo, que o tempo foi passando
e a reforma não aconteceu, né? A gente teve aí um período de férias e a reforma foi acontecer já muito perto do momento dos estudantes chegarem para iniciar o ano letivo. Sobre a falta de professores, isso aí é uma questão mais preocupante ainda, porque segundo a secretária de Educação, é muito difícil os profissionais permanecerem na escola. Alguns, por questões, né, pessoais, pedem para sair, né, pedem o distrato e aí deixam de atender. Eles tiveram agora uma professora, né, que pediu aposentadoria e a aposentadoria saiu e já não dá mais aula. Segundo o processo seletivo, não haveria mais nenhum profissional específico para Caeté-Açu. Então, o que acontece? Ela tem que tentar chamar professores que fizeram concurso para outras ou para a sede, ou para outro distrito, para outras unidades escolares, mas mesmo assim ela não encontra pessoas, né, profissionais que queiram atuar nessa escola, ainda que tenha sido disponibilizado, né, o transporte pela prefeitura. A longo prazo, né, Erisvaldo, o que se pretende para essa escola é que seja desocupado o anexo onde funciona o ensino médio. Quando esses estudantes do ensino médio passarem para o novo colégio estadual, que está sendo construído em Palmeiras, daí os estudantes dessa escola podem, após uma reforma e ampliação, ocuparem o outro prédio, que aparentemente é mais novo, para que esse prédio possa finalmente receber uma readequação, uma reforma decente e vire uma creche. Essas são as previsões que aí a Secretaria de Educação tem, né, as propostas para essas unidades e para tentar acabar com essas questões todas, né, Erisvaldo? Aproveitando essa questão, a equipe de gestores, né, de Palmeiras esteve com o governador Jerônimo Rodrigues na quarta-feira passada, no dia 4, na governadoria, né? Até o próprio prefeito esteve junto e nessa ocasião o governador já entregou um ônibus, né? Então essa questão do transporte escolar não tem mais desculpa para ter problemas, já que a cidade já ganhou um novo ônibus e a secretária garantiu que esse ônibus vai atender o distrito de Caeté-Açu. Então, Erisvaldo, é uma questão que é maior do que se imagina, é uma questão que ela depende de envolvimento das famílias e dos pais na cobrança, envolvimento dos profissionais, todos estejam comprometidos com a escola, envolvimento dos estudantes e especialmente uma atenção focada aí da Secretaria de Educação, da gestão, da prefeitura, para que contribua com esses estudantes. O que eu venho falando sempre é que o que a gente tem? A gente está trabalhando numa escola, se trabalha com vidas das crianças que elas estão crescendo, a primeira série, né? O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano para essas crianças, ele não vai voltar, né? O tratamento e a educação, a aprendizagem que eles têm que estar tendo tem que ser a melhor possível, porque o tempo vai passar e essas pessoas, né? Esses estudantes, eles acabam ficando desassistidos, né? E a educação, a gente sempre fala aqui nessa tecla, bate nessa tecla. A educação é uma parte importantíssima do contexto social para que a gente esteja ali formando cidadãos críticos, cidadãos atuantes. Especialmente importante que a população siga fazendo suas cobranças e que a gestão siga aberta ao diálogo. Eu percebi sim que a gestão está aberta ao diálogo e que todos entrem em um consenso para que as demandas que foram tentadas ali, né, acordadas e que foram definidas e discutidas nessa reunião lá na governadoria, na assessoria da Secretaria de Educação do Estado, essas orientações elas possam de fato vir a ser postas em prática para que essas crianças e adolescentes possam ter a educação que mereçam. A educação é um direito constitucional garantido por lei e eu tenho certeza que todos os envolvidos têm a intenção de fazer com que, de fato, a educação em Caeté-Açu seja a melhor possível. E é isso que a gente espera e a gente vai continuar acompanhando, vai continuar em diálogo também para entender, né, futuramente como é que vai estar a situação dessa escola.